Boa noite, sejam bem-vindos. Prosseguimos a série de debates com os cabeças de lista pelo Círculo Eleitoral da Madeira. Como sabe, são 16 as forças concorrentes por este círculo eleitoral. Estamos assim a alargar as possibilidades das diferentes candidaturas de apresentarem também as suas propostas. José Manuel Coelho, o senhor preside um partido, é cabeça de lista de um partido que na Assembleia Geral já teve 3 deputados, portanto o senhor inclusivamente já teve uma votação expressiva numa eleição presidencial. Falta chegar à Assembleia da República. Será desta? Ora, muito boa noite ao Sr. Gil Rosa e aos nossos espectadores e aos nossos convidados aqui, os nossos candidatos. A minha candidatura é uma candidatura para levar a sério, porque, como dizia aqui ainda há pouco a candidata Irlanda Amado, ninguém é dono dos votos, como é óbvio. E está, ao contrário do que propagandeiam os analistas dos partidos do sistema, que dizem que as eleições é para escolher o primeiro-ministro, para escolher o António Costa ou o Sr. Rui Rio. Isso é uma publicidade enganosa, porque o que se trata aqui é de escolher quais são os candidatos mais aptos para representarem os madeirenses e porto-santenses na Assembleia da República. Nós sabemos que os candidatos que por lá têm passado, do PSD e do PS, representam os grandes interesses. Nós temos aqui dois na Madeira, duas cabeças de lista, que é o Sr. Sérgio Marques e o Sr. Carlos Pereira, que são os submarinos do maior grupo económico cá na região, que é o Grupo Sousa. Eles, por exemplo, falam na continuidade territorial, mas é só para o avião, porque para o barco esquece. Se for para haver um navio que faça a ligação entre Lisboa e a Madeira tipo ferry, eles não querem nada disso, porque isso vai rebentar com a concorrência ao Grupo Sousa, não é? E, portanto, é com esse tipo de, digamos assim, de discurso, no caso do PTP, que o senhor acha que pode chegar, desta vez que o eleitorado pode confiar em si para conseguir pelo menos 12, 13 mil votos para ser eleito? Exatamente. Eu tenho uma ideia que é o seguinte, ao contrário dos partidos e do sistema, eu vou defender na Assembleia da República que o cidadão seja protegido pela República ao nascer e na fase final da sua vida. Tenha um tratamento, uma discriminação positiva. Por exemplo, uma criança nasce, imediatamente os pais devem de ser recompensados com 10 mil euros. E a criança, nos primeiros 3 anos, o bebé, os especialistas aconselham que não se deve pôr bebés nas creches. Portanto, até os 3 anos a mãe receberia um ordenado por inteiro da Segurança Social para cuidar da criança. Para além dos 10 mil euros logo à cabeça, digamos assim, quando nascesse, não é? Exatamente. E depois a criança ficava aos cuidados da mãe até os 3 anos, a mãe recebia um ordenado para isso, e a partir dos 3 anos havia as creches gratuitas. E o senhor acha também que o país tem condições, do ponto de vista financeiro, para uma solução? Há dinheiro para meter nos bancos e para meter num fundo, numa coisa sem fundo que há a TAP, milhões de euros que são desperdiçados aí e nas parcerias público-privadas. Esse dinheiro pode ser aproveitado para esse fim. Porque, repare, o governo do Costa é um governo indecente, é um governo indigno. Porque ele, junto com o Partido Comunista, aprovaram uma lei que dá 7 mil euros por mês a um juiz, mais 850 euros para a ajuda da renda da casa. E, no entanto, esse governo indecente, esse cavalheiro indecente que é o António Costa, e apoiado pelo Partido Comunista, consentem que haja velhinhos a morrer de frio, com fome, com pensões miseráveis de 200 e 300 euros. E agora vem fazer uns choradinhos, coitadinhos dos velhinhos. Eu já não tenho pena nenhuma. Já laremos às propostas de forma mais concreta. José Manuel Coelho, no caso da região, que relação, do seu ponto de vista, é que a Madeira deve ter com a República? A relação que nós devemos ter com a República é uma relação de diálogo e não de guerrilha, portanto, de guerrilha verbal, que é o que se tem verificado entre os deputados do PSD e o PS na República. E da sua avaliação, de quem é a culpa? A culpa é a má concepção da política, como aqui dizia o nosso amigo do PAN, destes partidos e do sistema. Porque o Partido Social Democrata não quer resolver nenhum problema da Madeira, quer arranjar o inimigo externo, como para esconder as suas incapacidades da sua governação, porque é um regime cada vez mais
gera pobreza nesta terra, eles criam um inimigo externo, como o Mao Tse-tung fazia na China. O inimigo externo, ele na altura, nos anos 70, era os Estados Unidos, era o inimigo externo. Basta combater os Estados Unidos. Extinguiram os pardais nos anos 60, Zé Manuel. Exatamente. Os pardais eram os inimigos do atualmente também Estado. o PSD Madeira tem o mesmo sistema. É o inimigo externo, inventam o Costa. E do seu ponto de vista, como é que se pode ultrapassar isso? Como é que se pode ultrapassar isto? É as pessoas deixarem de votar nos mesmos, não é verdade? Porque se votarem nos mesmos, nada vai mudar. As pessoas têm que ter coragem para mudar, acreditarem na minha mensagem. Porque eu vou defender, por exemplo, vou defender na Assembleia da República uma coisa importante: acabar com as pensões mínimas de miséria. Nenhum reformado deve ganhar abaixo do ordenado mínimo, para que possa ter uma vida decente. Para que não aconteça este quadro que ainda há pouco citei, que é este caso escandaloso na Assembleia da República. PS e PCP apoiam o aumento dos juízes para 7 mil euros, mais 850 euros para a renda de casa, enquanto o desgraçado do velhinho pobre e faminto passa fome e morre de frio dentro de casa com pensões de 200 e 300 euros. Outra coisa que eu vou defender na República é apoiar os nossos jovens estudantes. Nós temos uma Casa da Madeira no Restelo, vender aquilo, com a ajuda do Governo Central, construirmos uma mansão para que se possa, um dormitório, para que se possam acolher os nossos estudantes que vão para as universidades em Lisboa. Aí os nossos doentes, porque há muitos doentes que vão para Lisboa... Mas isso aí já será uma competência eventualmente... Terem ali um lugar para poderem ficar decente, um lugar... João Rodrigues, peço desculpa, João Coelho, mas essa ideia que está a propor, no fundo, parece ser uma ideia mais para o Governo Regional, não propriamente para o Governo da República. O Governo Regional não pode fazer um empreendimento desses, que é muito caro. Tem que ter a ajuda da República. Então, se eles dão dinheiro à TAP, que é um consumidor de dinheiro, dão dinheiro aos bancos, aos milhões e aos milhões, tem que nos ajudar aqui na Madeira. Vamos também Vou lá perceber... para defender isso. José Manuel Coelho, relativamente à questão da mobilidade, como é que o senhor olha para esta situação, que é um assunto recorrente, que muito se tem falado e que, de facto, as soluções não estão a acontecer? Eu, em poucas palavras, queria definir isso. Para já, temos que definir quem são os adversários principais nisto tudo. E os meus adversários são o PSD e o seu candidato Sérgio Marques, e o Partido Socialista e o seu candidato Carlos Pereira. Carlos Pereira foi obrigado a trazer a reboque, debaixo do braço, o controleiro do Costa, do Sr. António Costa, que andou aqui a controlar o Partido Socialista, não teve êxito, teve algumas derrotas sucessivas e agora leva o candidato continental em segundo lugar na lista, para ele a reboque do voto dos madeirenses incautos, ser eleito à Assembleia da República, portanto um homem que não é madeirense, na verdade, e que vai supostamente defender os interesses da Madeira. Não vai defender interesses nenhuns, porque ele veio aqui até, foi fazer negócios com o Grupo Sousa, que ele quando chegou à Madeira estava falido, tinha uma empresa falida, e fez negócios com o Grupo Sousa, como o Miguel Albuquerque fez negócios com o Sr. Dionísio Pestana para vender a Quinta do Arco. Quanto ao Sr. Sérgio Marques, os madeirenses têm que se pôr a pau com esse homem, porque é por causa dele que nós hoje na Madeira e no Porto Santo comemos as coisas 20% mais caras que no continente. Que ele foi o arquiteto, nos anos 90, que eu lembro-me bem, da instalação dos Sousas nos portos, a explorar o Porto sem pagar um euro que sais de renda. Aí depois ficam com todo o dinheiro do Posaima. O dinheiro que vem da União Europeia para que os bens alimentares de primeira necessidade nas zonas ultraperiféricas sejam iguais em preços ao resto do continente europeu. Não fica com esse dinheiro todo. Isso é uma espécie de diagnóstico que está a fazer, mas olhando para a frente, o que é que importa fazer, no fundo, que horizonte de esperança... o inimigo, porque eles... Que horizonte de esperança é que se pode dar aos madeirenses relativamente à questão da mobilidade aérea e também... Olha, a mobilidade aérea, temos o seguinte, há aqui partidos que não têm moral para falar na mobilidade marítima. Como, por exemplo, o Partido Comunista. A cassete que a senhora Erlanda Amado aqui desbobinou é indigna. É só para amassar os ouvintes. Então, fala-se na mobilidade aérea e a mobilidade marítima. Fala-se a medo, na verdade. Eu lembro-me quando o governo jardinista perseguiu o Armas, o armador, o Armas foi embora, o Partido Comunista não disse uma palavra de solidariedade
em relação ao armador. Nem falou naquela perseguição, porque eles têm medo do Grupo Sousa, têm medo dos fascistas e dos tribunais. Mas eu não tenho medo, que eu estou aqui para defender o povo da Madeira. E o meu objetivo é este, o Armas tem duas linhas marítimas, uma para o norte de Espanha e outra para o sul de Espanha. E temos que negociar com o armador, a República tem que vir em socorro da Madeira, custear essa despesa, assumir essa despesa. Quando o barco vai para o norte de Espanha, negociar com o armador, passe no Funchal, faça escala no Funchal, faça escala em Lisboa, deixe os madeirenses e a carga lá. Quando vier de regresso, a mesma coisa. Quando vai para o sul de Espanha, faça uma escala no Funchal, faça uma escala em Lisboa, leve passageiros e carga, e a República tem que pagar isso em nome da continuidade territorial. Quanto ao resto dos transportes... Quanto à questão do transporte aéreo? Sim, nós estamos de acordo que o meu partido defende que o madeirense, o residente nas ilhas, só deve pagar os 86 euros. A República deve de assumir o resto. Portanto, é indigno que haja um madeirense pobre, queira ir a Lisboa com a família, tem que juntar 1.000 ou 2.000 euros para ir com a família toda a adiantar o dinheiro. Ele só tinha que pagar os 86 euros. Portanto, aí o Governo da República está em falta. O transporte marítimo, que é aquilo que os partidos do sistema não fazem, porque estão aliados ao Grupo Sousa. E o Partido Comunista não está aliado, mas tem medo deles, tem medo dos tribunais fascistas. Vamos também, relativamente àquilo que é que avaliação é que o senhor faz daquilo que são as responsabilidades do Estado nestas áreas. Olha, a avaliação que eu faço, eu tenho uma ideia. Eu sou um antigo militar de Abril, ajudei, dei o meu contributo na Revolução de Abril, estava em Lisboa na tropa, na altura. E na altura nós criamos, com o Movimento das Forças Armadas, o MFA, a Comissão Nacional de Extinção da PIDE-DGS. Eu acho que nós devíamos reativar essa comissão da PIDE, de extinção da PIDE-DGS, porque começam a surgir os partidos de extrema-direita, que já são saudosistas do Salazar e põem em perigo tudo o que nós conquistamos com o 25 de Abril. E temos uma justiça em Portugal que praticamente tem o papel da PIDE, que é perseguir os democratas, quem escrever um jornal ou disser qualquer coisa dos partidos e do sistema é julgado por difamação, é condenado. E depois esses senhores não são eleitos, dizem que são órgãos de soberania. Depois temos as polícias do Governo da República, as polícias coloniais. Eles fazem aqui na Madeira como faziam as polícias em Angola e em Moçambique. O negro, se aparecesse na cidade, levava um pontapé no rabo, tinha que ir para o Moceca ou para a Sanzala. E eles comportam-se aqui com a mesma arrogância colonial. Por exemplo, o senhor, o candidato do PAN, ofereceu-me este pão de Santana. Ele não é genuíno de lá, porque o pão de Santana não pode ser vendido. Se for vendido na rua, que o camponês vá cozer o pão no forno tradicional, vem a GNR, que é uma polícia fascista, prende o pão, aplica o contra-ordenação. A GNR vai, um desgraçado tem uma oficina. Você não pode ter arrumado o diluente aqui, não pode ter isto acolá arrumado. Uma multa no desgraçado, 5, 6 mil euros. A esses senhores... Mas acha que isso é um problema da polícia ou é um problema da lei? O arranque do lobo marinho, dos Sousas, um arranque só dos motores, faz mais poluição que as oficinas todas da Madeira, mas eles não vão lá ver os níveis de poluição. Portanto, os organismos do Estado têm que ser reformados, da República, porque não podem estar aqui a se comportar. Nós não viemos aqui pedir mais meios para as polícias, coitadinhos. Isso é para os partidos institucionais, os partidos do regime. Mas acha mais que dinheiro para as polícias, para quê? Para multar os cidadãos? Acha que as polícias não precisam de melhores condições de trabalho, tanto de instalações, quanto melhores para os condições profissionais, eles tiverem, para os profissionais que lá estão? Quanto melhores condições eles tiverem, mais perseguem o desgraçado que eles aí anda. cumprem a lei, se eles tiverem carros, mais carros para se movimentar, mais multam. Chega-se ali ao aeroporto, o cidadão, eles já não multam a pé, já vão de carro multado. Eles cumprem a lei para carregar uma mala, já quase que o que está a dizer e ele é para salvaguardar a todos. O que está a dizer, João Coelho, é quase que seria melhor vermos numa sociedade sem polícia, não é? Portanto, não, as polícias tinham que ser reeducadas. Porque quando elas não estão a favor do povo e da pequena economia, tem que se fazer aquilo que o Costa fez. A única coisa que o António Costa fez, e bem, foi a extinção do CEF, com o apoio da Assembleia da República. A instituição não serve os fins para que se destina, imediatamente é fechada. E essas pessoas são saneadas, metidas nos lares de terceira idade, a dar a comer, a cuidar